De volta ao nosso estudo sobre a aliança de Deus, que nós estamos estudando em Êxodo. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o capítulo 20, do verso 1 ao 17, o qual nós conhecemos como os 10 mandamentos, né, segundo até que fica como título aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas que, se nós olharmos mais precisamente para o contexto, aqui nós temos as palavras de Deus dirigidas ao seu povo. Nessa lição nós alcançamos o coração do livro do Êxodo, né, ao chegarmos então nesse estudo, né, que nós conhecemos como 10 mandamentos ou decálogo, né, e onde nós vamos encontrar as 10 palavras de Deus dirigidas à vida do seu povo, mas também vamos encontrar de uma forma um pouco diferente essas mesmas palavras, esses mesmos mandamentos em Deuteronômio 5, quando Moisés está dirigindo ao seu povo novamente e relembrando esse povo, né, antes de Moisés se despedir desse povo, e ele traz, e Deuteronômio quer dizer segundo a lei, né, a repetição da lei, por assim dizer, né, ele traz novamente toda essa lembrança à vida do seu povo. Além dos 10 mandamentos, as outras coleções de leis que nós encontramos na Torá também, que Moisés traz para a vida desse povo. Mas para nós fica uma pergunta em relação a Êxodo capítulo 20. Qual a relação que Êxodo tem, né, no capítulo 20 com todas as coleções de leis que nós encontramos na Torá? Porque nós temos no nosso contexto teológico que nós conhecemos, né, as leis, pelo menos em 3 partes para a nossa compreensão, que são a lei civil, que é dada à vida do povo, que regula a vida do povo de Israel, a lei cerimonial, que também trazia regramento para como deveria ser todos os sacrifícios no contexto de culto a Deus do Velho Testamento pelo seu povo, e a lei moral, que seria o decálogo, os 10 mandamentos, né? Lembrando que os 10 mandamentos, ou decálogo, ou as 10 palavras de Deus, elas estão presentes antes de Moisés. Ela não forma o contexto de lei mosaica. Ela está antes de Moisés, mas ela vai se firmar agora diante do povo de Deus, né, aqui também. E a lei civil, né, que regrava a vida do povo de Israel, vai até os anos 70 depois de Cristo, quando Israel deixa de ser nação e o povo é disperso, o povo judeu, pela face da terra. Voltando só em 1948, esse povo retorna novamente para ser uma nação, né, sobre a face da terra, volta com outras leis, não mais essas leis do Velho Testamento que nós tínhamos, que regrava a vida desse povo. E a lei cerimonial, tudo o que tipificava no sacrifício da lei cerimonial, cumpre-se em Cristo. Depois de Cristo, nós não temos mais o sentido dessas leis cerimoniais do Velho Testamento também presente. O que nós vamos ter é, sim, os 10 mandamentos, o decálogo, ou a lei moral de Deus, né, que estava presente antes de Moisés, presente agora na legislação mosaica, e posteriormente nós vamos ter ela também presente na vida da igreja, e prossegue-se até que Cristo venha. Aqui nós temos então os 10 mandamentos, ao qual nós queremos ver algumas questões bem rápidas hoje sobre isso. Podemos perguntar, os 10 mandamentos, eles constituem um resumo da Torá, ou ela é o centro da Torá? Êxodo capítulo 20, verso 1, diz assim: então falou Deus todas estas palavras, né? Ou seja, as palavras de Deus que era dita ao seu povo. Em Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés está repetindo novamente esse contexto da lei, no verso 22, ele diz assim: estas palavras falou o Senhor a toda a congregação do monte por meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, e ainda acrescentou, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Moisés lembrando o seu povo. Ambos, tanto Deuteronômio quanto o Êxodo, vai falar das palavras que o Senhor deixa a esse povo. Entre as leis, então, encontradas no Antigo Testamento, pode ser distinguidas 2 formas básicas. Aquelas que começam por se e quando, porque cada uma dessas leis visa um caso específico na sua prática, elas vão estar presentes na lei civil, ela vai estar presente na lei cerimonial, ela vai estar presente entre os profetas, no contexto profético,
né? E também aquelas que de forma abrupta, universal e absoluta trazem para nós aqui normalmente proibições. Essa é a forma dos 10 mandamentos, né? O qual nós compreendemos aqui, que é universal, por quê? Porque essa lei moral é para o ser humano, para a vida humana. Caim, quando matou Abel, sabia do 6º mandamento na sua vida, né? Que ele não poderia tirar a vida de ninguém, ok? Como exemplo para nós. Algumas características há no decálogo, ou na lei moral, nas 10 palavras do Senhor. O que nós precisamos ver aqui no decálogo, que ele é único, né? Ele é dessa forma, né? Não acrescenta-se em nada, Deuteronômio 5, verso 22 já fala isso. Ele é simples, não precisaria o quê? De um rabi, de um rabino para poder interpretar isso para a vida do seu povo. Ele é simples, qualquer um pode ler e compreender de forma simples. Não constituem verdades eternas, porque está relacionado com a aliança, transcendendo a uma situação histórica específica. Ele está dentro de um contexto do ser humano sobre a face da terra, não no sentido eterno, mas nesse sentido transitório de vida, que nós temos até que Cristo volte. Nós temos 2 mandamentos que são positivos, que é com relação ao Shabat, né, ao descanso, e com relação à vida familiar, que é o 5º mandamento. O Shabat 4º e a vida familiar em 5º mandamento, falando o quê? De coisas positivas por viver esse mandamento, né, que nós vamos ter lá: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue o seu dia sobre a face da terra, né, santifique, né, o seu descanso, né, porque Deus assim o quer, e Deus vai te abençoar também. Nós vamos ter presente isso no Shabat, né? Então nós temos os únicos 2 que são positivos nesse contexto. Varia a respeito do seu cumprimento, né? Êxodo capítulo 20, verso 2, que nós vemos aqui Deus se apresentando. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Serve como motivo o cumprimento de todos os mandamentos, de caso específico, mostrando os motivos e explicações advindas daquilo que Deus quer tratar com o seu povo também. É isso que também temos presente como característica nos mandamentos. Os mandamentos são objetivos, levam em conta a sua ação, né? Eles não são subjetivos, né? Eles não se menciona sanções e nem penalidade pelas transgressões. Ele mostra o que deve ser, né? Simplesmente traz isso para o contexto da vida humana. Somente os pecados maiores são mencionados, demarcando então limites da comunidade na sua vivência. Quando falamos em pecados maiores, no contexto aqui, nós precisamos entender o quê? Que ele traz um parâmetro maior, mas dentro desse parâmetro maior nós temos coisas pequenas que vão estar entrelaçadas. Quando fala honra teu pai e tua mãe, né? Nós estamos falando sobre família. Falando sobre família, nós temos os avós, e nós temos também, depois de uma forma mais abrangente, nós vamos ter até a própria liderança nesse contexto, que aqui está também os líderes, ok? Onde vão estar tratando também de mostrar os limites da comunidade na sua vivência. Não se faz distinção entre mandamentos referentes ao culto e outros à moralidade. Por quê? Referentes ao culto nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a lei cerimonial. Aqui nós temos algo mais de forma moral na vida desse povo, mesmo que tenha a expressão culto presente também na vida desse povo, nessas 10 palavras. O que podemos ver aqui é que no Sinai, então, o Senhor está estabelecendo com Israel uma aliança. E nesse contexto ele fala as palavras que denominamos então de 10 mandamentos, ou decálogo, que não devem ser separados da aliança, porque o contexto é aliança também no pé do Monte Horebe, onde eles estão ali na Cordilheira do Sinai, né? E Deus está então trazendo essa aliança, mas não separando essas alianças então dessa lei moral na vida desse povo, entendendo que os 10 mandamentos são para Israel. Embora seja mais abrangente na vida do ser humano sobre a face da terra, a aliança não, a aliança era com Israel. Então esses 10 mandamentos estão mais presente, mais pedido à vida de Israel neste momento, né? Pois somente com Israel que Deus estabelece a sua aliança. É Israel que deve então
atentar para a voz de Deus aqui nesse momento, Êxodo 20, verso 2, quando Deus se apresenta, trazendo a sua palavra, né? Israel é chamada por Deus para ser um povo todo especial dentre os povos da face da terra, e Israel agora tem que reconhecer isso com gratidão, gratidão da graça soberana de Deus sobre o seu povo. Por isso que Deus, ao se apresentar, já fala: olha, eu tirei vocês da servidão, eu tirei vocês do Egito, sejam gratos a mim nesse contexto. Não foi a outros que eu escolhi, foi a vocês. Tá? Assim, então, Deus vai desejar o quê? Guardar aliança com esse povo. Né? E esse povo tem que estabelecer essa aliança com Deus, né? Algo que nós já vimos nos vídeos anteriores. O que implica, então, o quê? Aliança com os mandamentos de Deus, expressando então essa natureza essencial daquele que salvou Israel e que agora está falando. O Senhor é Deus e Deus é o Senhor. Israel tem que entender isso. Nessa mesma expressão que o Senhor é Deus e Deus é o Senhor, nós vemos um salmo muito conhecido nosso, que é o Salmo 23, né, trazido por Davi na nossa vida, que fala no seu início: o Senhor é meu pastor. Mas o Senhor não pode ser meu pastor se primeiro ele não for meu Senhor. Então ele só é meu pastor se ele for meu Senhor. Assim é que Deus se apresenta aqui também em relação ao Êxodo 20. O Senhor é Deus e Deus é Senhor do seu povo. E isso serve como base, então, para esse povo viver essa lei moral, né, sobre uma vida comunitária diante de Deus. Israel deve, então, ser eternamente grato a Deus pela salvação realizada pelo Senhor, né, e entender nesse momento que quem fala é Deus. E Deus, quando fala, ele usa em primeiro lugar, né, a primeira pessoa: eu sou, eu tirei. Né, vocês têm que lembrar de mim, não... eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou, eu tirei, mim. Né? Depois, quando leva para a vida de Israel, também tem essa relação que Israel também, Deus leva para a terceira pessoa. Né? Principalmente quando Deus fala aqui sobre o Shabat, ele fala... não, no Shabat não, antes do Shabat, com relação ao seu nome: não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não terás, na terceira pessoa. Mas em todo caso é Deus que fala, ele que se dirige à vida do seu povo, e esse povo tem que responder, né, com ação diante de Deus. Enquanto Deus se dirige, né, esses mandamentos, há uma relação desse povo com Deus, mas também Deus exige desse povo uma relação de uns para com os outros, né? Ou seja, não adianta eu amar a Deus e não amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo. Por isso que os 10 mandamentos é dividido em duas partes, né? Nós temos os 4 primeiros mandamentos a Deus e os 6 últimos mandamentos ao próximo. Toda lei divina, então, pode ser resumida nesse mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Jesus mesmo trouxe isso para a vida do seu povo quando ele foi questionado sobre a lei moral. O amor a Deus é distintivo do amor ao próximo, mas nenhum deles existe de forma isolada, então. Tá? Deus, então, nos 10 mandamentos, domina sobre o meu próximo e sobre mim, formando uma comunidade, e esta comunidade tem uma vida a manter. É isso que nós vemos em relação a essas 10 palavras. A comunidade precisa de um parâmetro, de uma seta que aponte o caminho, que conduz para a vida, que conduz para a alegria, e a advertência, um freio, né, a respeito do caminho que leva à morte e traz tristezas. As 10 palavras visam, então, formar isso na vida da comunidade, né? A comunidade que viva alegre na presença de Deus, né? E tendo relação alegre de uns para com os outros. Por quê? Por causa do domínio de Deus sobre essa comunidade e da coesão interna que existe de uns para com os outros. É algo bem presente no Novo Testamento, nas cartas paulinas principalmente. Como a aliança foi estabelecida com Israel, assim então são dados a este povo essas palavras, visando a formação e a manutenção de uma comunidade em aliança com Deus. Agora, servindo a Deus e servindo ao próximo. Né, por ter sido liberto, né, da escravidão, né, esse povo agora reconhece essa vivência diante de Deus. A Bíblia não fala de 10 mandamentos, e sim de 10 palavras, é o que nós temos aqui. Também
em nenhum lugar da Bíblia nos indica como enumerarmos esses mandamentos da forma que nós temos aqui. Existem interpretações diversificadas a respeito dessa questão, cada um com sua razão. Os judeus veem as 10 palavras da forma que eles enumeram. Os reformados, nós que pertencemos às igrejas reformadas, nós temos uma numeração. A Igreja Católica, a luterana e Agostinho tinham uma numeração diferente da nossa também. Nós adotamos esta enumeração dos 10 mandamentos de acordo com o contexto reformado. Os 10 mandamentos, então, foram escritos em 2 tábuas de pedra que nós temos, onde nós temos os 4 primeiros mandamentos a Deus e os 6 últimos mandamentos à vida humana, de acordo com a forma que adotamos a enumeração. Percebe-se que existe uma ordem lógica no decálogo, estando em primeiro lugar os mandamentos mais importantes que se referem exclusivamente a Deus e outros concernentes ao próximo. Podemos, então, de uma forma sintética, dizer assim: a Deus. Primeiro mandamento, cultuar unicamente a Deus. Êxodo 20, verso 3. Segundo mandamento, não cultuar imagens. Verso 4 a 6. Terceiro mandamento, não abusar do nome de Deus. Verso de número 7. E quarto mandamento, santificar o 7º dia, ou o Shabat, o descanso. Verso 8 a 11, 4 primeiros mandamentos, segundo a forma que adotamos das igrejas reformadas. E ao próximo, 5º mandamento, respeitar os pais, que é o mandamento familiar, verso 12. 6º mandamento, respeitar a vida, verso 13. 7º mandamento, respeito ao casamento, verso 14. 8º mandamento, respeitar a propriedade do próximo, verso 15. 9º mandamento, não ser testemunha falsa ou não dizer mentiras, verso 16. E 10º mandamento, não cobiçar, verso 17. Resumindo, seria esse os mandamentos que nós temos. No próximo vídeo de número 18, nós vamos falar sobre o livro da aliança, que está no capítulo 20, a partir do verso 22 até o capítulo 23, verso 33. Espero que tenham compreendido um pouco esse resumo com relação aos 10 mandamentos. Prosseguimos estudando ainda sobre o livro do Êxodo, de forma resumida, é claro, que você possa estar compartilhando esse vídeo, não apenas para você, mas para mais pessoas, para que possam compreender também um pouco mais sobre a palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida, mesmo à distância, se eu puder ajudar, eis-me aqui, que possamos prosseguir até o fim desse livro com a graça de Deus. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz.